Salve a todos, capaz do Senhor, amém? Vocês me dão licença rapidinho? Meu pé tá pegando fogo. Vou tirar aqui rapidinho. Eu não sei vocês, mas toda vez que eu chego na casa do meu pai, eu sinto uma liberdade. E eu não falo só isso porque muitas das vezes as pessoas falam assim: nossa, hoje Deus não falou comigo. Nossa, hoje o culto não foi tão legal. Nossa, hoje não foi um pregador tão renomado. Hoje não foi um pregador do reteté, que talvez traz a revelação do meu futuro. Mas eu quero te falar algo hoje. O quanto que você está disponível para se tornar vulnerável para você receber mais do Senhor. E hoje Deus ele ministrou algo no meu coração e eu queria compartilhar. Mas antes disso, eu sei que a Manuela orou pela minha vida, mas agora eu quero orar pela vida de vocês, porque eu entendo que toda vez que nós subimos aqui em cima do púlpito, ou quando nós subimos aquelas escadas, nós estamos num campo de batalha, aonde o nosso adversário ele vai fazer de tudo para te distrair, para que você não possa pegar nada da palavra do Senhor. Porque ele sabe que se você prestar atenção e botar em prática aquilo que o Senhor fala aqui em cima através de alguém ou através dos louvores, ele sabe que sua vida pode mudar. Então curve novamente sua cabeça, mas curve mesmo com a intenção de falar: Senhor, eu quero o que o Senhor tem liberado para mim hoje. Aleluia. Oh Paizinho, agora coloco na tua presença, Senhor. Deus, aqui dentro tem uma atmosfera, Senhor, porque o Senhor está na casa e nós sabemos, Senhor, que quando o Senhor está, as coisas elas precisam mudar. Jesus, coloca agora, Senhor, sobre o ouvido de cada pessoa que vai ouvir, assim como o Senhor falou comigo no secreto, Senhor, sobre essa palavra, que possamos nos agraciar dessa palavra, Senhor, que essa palavra possa trazer, Senhor, um resultado, Senhor, a qual o céu deseja para nós, Senhor, aqui na terra. Ô Espírito Santo, começa a quebrar agora todos os grilhões, Senhor, todas as correntes, Pai. Começa a quebrar agora, Senhor, tudo aquilo que o inimigo tem colocado para que possamos ter distrações na hora do culto. Ô Espírito Santo, nós queremos te ouvir. Fala conosco com a tua voz suave, Espírito Santo. Às vezes entramos aqui dentro e às vezes ouvimos a tua voz, mas não colocamos em prática a transformação. Então faça hoje no nosso coração a transformação que precisamos, para que as pessoas lá fora também possam ser saciadas com a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amados, quando a Manu começou a falar aqui, eu falei assim: Senhor, tu já revelou a palavra, vocês não têm noção. Também vou falar hoje de uma viúva, mas essa viúva ela fica lá em 2 Reis 4. Quem tem Bíblia, eu vou pedir para que mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos passear bastante. E eu vou pedir a sua ajuda para que você possa me ajudar. Amém? Aqui não é proibido dar glória a Deus, nem aleluia. Eu confesso que eu vim de São Paulo e eu fiquei na casa de uma amiga minha e ela é adventista. E aí o que acontece? Eu falei assim: ai meu Deus, olha onde eu vou ter que ir, né? Porque ela foi no culto. E um pastor muito usado por Deus, é uma igreja adventista diferente. Eles acreditam em Espírito Santo. Eles só não acreditam na manifestação de línguas, né? Mas aquele homem foi tão sábio quando ele falou assim: hoje eu estou aqui para pregar para vocês. E eu falo que o Espírito Santo ele vem para mudar. Mas se vocês não acreditam, nada eu posso fazer. E foi muito assim, sabe, certeiro no meu coração, porque eu falei assim: nossa, que palavra limpa, rápida e com muito peso. Eu estou aqui, eu falo para vocês que o Espírito Santo pode mudar, mas se vocês não acreditar, nada eu posso fazer. É muito lindo você ver uma pessoa falando com tanta assim, sabe, ele tinha muito estudo, ele falava demais da Bíblia, mas infelizmente eles não acreditam na manifestação em línguas e algumas coisas, mas eu creio que Deus ele vai alcançando eles aos poucos. Amados, vamos abrir comigo lá em 2 Reis 4, já abriram? Diz assim: e uma mulher
das mulheres dos filhos de profeta, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Porém, veio um credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. E Eliseu disse: que hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ele disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vá, pede emprestado a todos os seus vizinhos vasilhas vazias, e não poucas. Então entra e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Então deite o azeite em todas as vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. E ela foi e se trancou-se com seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas e ela enchia. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse ao seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém, ele disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Vou ficar aqui, mas nós vamos... Pode deixar aberta a sua Bíblia. Se quiser até deixar aí, pode deixar, tá, Janzito? Obrigada. Amados, aqui nessa passagem, vai nos falar de uma história de uma mulher a qual estava viúva, a qual o seu marido tinha falecido. E ela tinha 2 filhos, não fala a idade dos filhos, fala apenas que tinha 2 filhos. Então, aquela mulher não sabia mais como ia sobreviver. Então, ela simplesmente, ela pegou a raiz dela. E quando eu fiquei assim, nossa, ela poderia ter procurado tantas outras coisas para poder fazer. Ela poderia ter visto, talvez, se os filhos poderiam trabalhar. Ela poderia ter visto se alguém poderia ajudar para pagar a conta. Mas uma coisa que me chamou muita atenção nesse texto é porque essa mulher, ela tem uma identidade. Ela sabe a identidade dela. Porque vai falar assim, ó: e uma mulher, filho de um dos profetas. Quando ela fala, quando esse texto ele chegou até mim, e aí eu falei assim: pai, o que eu posso tirar essa pequena frase? Quando esse texto fala que uma mulher, filha de um profeta, vai até Eliseu. Amados, quando os profetas eles se levantavam para falar algo, era instruído por Deus. Quando alguém ia até o profeta para falar ou perguntar algo, era algo direcionado por Deus. Então isso me revela que ela também, ao nascer, porque ela poderia estar ali talvez na religião dela, ela sabia quem era o Deus dela. Ela falou assim: eu não tenho como fazer nada, mas eu vou até um servo do Senhor, porque eu sei que ele pode me instruir a fazer alguma coisa. E isso me traz muita atenção, porque muitas das vezes hoje nós temos pedido instruções a tantas pessoas, mas não temos coragem de vir e pedir uma instrução a uma pessoa que é serva do Senhor. Hoje nós, dentro do campo evangélico, do mundo espiritual, nós vamos até os nossos amigos. Talvez eu que seja solteira, casada, procuro uma amiga que seja solteira. Talvez você tenha procurado uma amiga que não é referência para o seu casamento. Talvez você tenha confiado palavras ou alguma coisa a alguém que não é do mundo gospel, do mundo evangélico, de um cristianismo genuíno. Às vezes temos aberto os nossos lábios para falar intimidades nossas com colegas de serviço, de tempos, mas talvez essa pessoa não seja uma pessoa instruída por Deus. Talvez o inimigo ele vai usar as palavras dela por você confiar ou confiar nele para poder te dar alguma instrução errada. Então, amados, nós precisamos, sim, primeira coisa, quando acontecer as coisas, eu não sei com vocês, mas comigo é assim: quando termina uma luta, logo vem outra. E às vezes eu estou no meio da luta, aparece outra. Aí eu tenho que fazer dune-dune-tê para saber qual eu vou escolher. Eu não sei com vocês, mas comigo é assim. Só que Deus ele é tão misericordioso
que todas as vezes que eu tenho uma luta, que eu olho e eu vejo que eu não vou conseguir, eu procuro um profeta do Senhor. Eu procuro uma profeta, na verdade, do Senhor. Eu peço para alguém para orar comigo, eu peço alguém para buscar comigo, porque às vezes sozinha eu não vou conseguir, eu não acho solução, eu não vejo talvez que a resposta está do meu lado ou dentro, assim como essa mulher pegou dentro de casa. E aí eu quero falar com vocês que essa viúva estava passando por um tempo muito difícil. Imagina aqui agora vocês, viúva, o marido faleceu, não tinha como sustentar os seus filhos e nem a sua casa. E outra coisa, tinha um credor batendo na sua porta. Imagina como estava o sentimento dessa moça. Imagina como o coração dessa mulher estava. Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Mas ela foi até um profeta do Senhor. E ele ali dirigiu para ela algo. E vamos lá saber o que foi. Lá em 2 Reis, no versículo 4, o capítulo 3 vai dizer assim, a instrução que Eliseu deu para ela. Então, disse Eliseu, vá pedir emprestado vasilhas vazias a todos os seus vizinhos, mas peçam muitas. Amados, pedir emprestado. Quantas das vezes nós não pedimos emprestado? Quantas das vezes achamos que conseguimos com a força do nosso próprio braço? E às vezes estamos carregando algo que o Senhor não mandou você carregar. Às vezes Ele está falando, divide o fardo. Divide o fardo. E aí a gente está pegando o nosso próprio fardo e não estamos pedindo emprestado para ajudar. Eu quero que você abra também lá para mim, em Tiago 1:4. Tá na versão na NVI, para mim melhor ainda. Alguém pode ler para mim? Aleluia. Você pode ler para mim de novo, Mônica? Alto. Aleluia. Mas eu quero ler também na versão NVI. Ela diz assim, ó. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Aqui vai falar que sejam maduros e íntegros. A perseverança vai criar dentro de você integridade e maturidade. Talvez aquele homem deve ter dado aquela instrução para ela: vá a todos os seus vizinhos e peçam vasilhas, não poucas, mas muitas. Eu imagino, aqui não está escrito na Bíblia, mas aquela mulher batendo na porta da Manuela, você pode me emprestar uma vasilha? Rosane, você pode me emprestar uma vasilha? Eu creio que o povoado era tudo perto. Eu imagino ela fechando uma porta e abrindo outra porta e fechando, ao ponto das pessoas começarem a olhar e falar assim: para que aquilo tudo? Para que tanta vasilha? Eu não sei vocês, mas se tem um montinho, as pessoas gostam de ver o que está acontecendo. As pessoas logo correm para poder ver o que está acontecendo. Eu imagino aquela mulher com seus 2 filhos atrás e batendo na porta da Carol: Carol, me dá uma vasilha emprestada, a maior se você tiver. Pastora Roberta, me empresta uma vasilha. Ana,
Maria, Mônica, Natália. Eu imagino aquela mulher desesperada, pedindo vasilha. Mas uma coisa estava certa dentro dela. Ela sabia que tinha uma instrução para ela. Então ela foi obediente. A palavra de amor hoje para você também é a obediência. Se estão te dando instruções, o pastor todos os dias, ele sobe aqui em cima. Pessoas da igreja vêm aqui em cima, fala sobre vocês. Irmãos, não façam isso. Irmãos, pensam dessa forma. Irmãos, a palavra diz assim. E muitas das vezes continuamos agindo da mesma forma. Queremos ação, mas não a nossa. A ação do céu ao nosso favor. Mas aqui existiu uma ação dupla. Porque a palavra foi falada para ela. Vai e pega a vasilha. Ela foi. O milagre era com Deus. E ela sabia o Deus que ela servia. Ela sabia quem era o Deus de Elias e Eliseu. Ela talvez pôde provar ali os milagres que eles fizeram. E aí eu quero te dizer para você. Talvez, eu não sei qual é a situação que você subiu hoje para aqui em cima. Sentou no púlpito, no templo. Talvez você saiu de casa, eu não sei qual é a sua situação, mas eu quero te dizer algo e quero que você fixe isso na sua cabeça. Independente do que você estiver passando, Deus não perdeu o controle. Eu acho que vocês não entenderam. O nosso Deus, ele não está pendurado no madeira, qual a gente tem que ajoelhar e ficar orando por um Deus de estátua. Eu estou falando para vocês hoje que o nosso Deus, ele nunca vai perder o controle da sua vida. Esse é um motivo para você levantar a sua cabeça e ao menos dar um glória a Deus. Aquele pastor, no domingo, ele falava com tanta eloquência sobre o Espírito Santo, a qual meu coração pulsava, mas aquela igreja não fazia nenhum manifestar. E a palavra vinha de coração, ao encontro do meu coração, a verdade, a palavra, porque ele abria a palavra, ele falava, e eu ia lá na minha Bíblia para saber se estava a mesma coisa, se estava escrito a mesma coisa. E aí quando eu via assim, porque realmente eles estavam usando a mesma Bíblia, e aí quando eu via que as palavras elas estavam certas, a minha vontade era de levantar e falar: glória a Deus, aleluia, é isso, o Senhor faz infinitamente mais na minha vida. E as pessoas simplesmente balançavam a cabeça. Eu dou glória a Deus, pastor, que eu estou nessa igreja e eu posso glorificar o meu Deus, que eu posso adorar o meu Deus, porque eu sei que enquanto eu adoro o meu Senhor levanta e faz ao meu favor. Um dia, amados, seremos contemplados de uma glória do Senhor tão grande, que nós não conseguiremos ficar de pé, mas para que isso seja uma verdade, vocês têm que acreditar. Vocês têm que fazer. Vocês têm que buscar. Para que se revestir se você não tem saído para a guerra? Para que se revestir se você não se levanta nem para adorar? E essa mulher foi. Mais abaixo eu fiquei olhando para esse pedaço aonde ela foi até Eliseu. Isso me mostrou algo que Deus falou comigo. Ela não se importou de se mostrar vulnerável. Eu não sei vocês, mas todos os dias nos obrigam a vestir uma capa de super-heróis, falando: você não pode sentir, você tem que ser forte, não, você não pode chorar, não, você tem que continuar lutando. Mas se até o nosso Jesus foi para o mar chorar a morte de Lázaro, por que você não tem chorado mais na presença do nosso Deus? Às vezes eu até falo: Senhor, eu quero chorar também quantas vezes for preciso na sua casa, porque às vezes eu vejo o filme e eu me derramo em lágrimas. Meu esposo sabe, ele não deixa mentir. Eu sempre busco ver filmes evangélicos, sempre. Mas tem alguns filmes também que não são, eu vejo. Mas eu prefiro aqueles que me edificam. Então eu prefiro escolher os evangélicos. E toda vez que eu vejo o filme fala algo comigo.
E aí quando meu esposo, ele já sabe. Ele mal olha pro lado, já sabe que eu tô lá. Ah, Jesus, faz comigo também. Me põe nesse lugar. Amados, é tão bom chorar na casa do Pai, na presença do Pai, estando com o Pai. É tão bom chorar perto dele. E aquela mulher, ela não teve vergonha de mostrar a vulnerabilidade dela. E ela foi no lugar certo e buscou. Mas eu quero te falar algo. Põe para mim, por favor, Provérbios 16, 9. Alguém pode ler para mim? Provérbios 16, 9. Fiquem com vergonha não, é a palavra do Pai. Eita Jesus, agora deu até briga. Agora eu gostei, vamos lá. Lê de novo, Vincent. Tu pode ficar de pé, Vincent? Aleluia. Vincent, eu acho que a igreja não ouviu, mas eu vou fazer a minha parte. Você pode ler de novo? Vamos se demonstrar, o nosso Criador, Ele está na casa. Essa palma não é para mim, é para Ele, é a palavra dEle. O homem pode fazer o plano, mas quem dirige os seus passos é o Senhor. É o Senhor que vai dirigir os seus passos. Pode tudo dar errado, mas aquela mulher, ela seguia constantemente pegando as vasilhas, acreditando que quem dirigia os passos dela não era o homem, não era o Eliseu, mas era a palavra que saía da boca daquele profeta, porque era a palavra de Deus. E é assim que nós devemos falar, é assim que nós devemos fazer, é assim que nós temos que se importar, porque nós somos filhos de Deus. Nós devemos nos alegrar todo instante que os outros falam para você. Você é cristão? Sim, eu sou cristão. Eu tenho um pai. Não mexe comigo não, porque eu tenho um pai. Eu peguei essa frase lá em São Paulo, gente, eu vou usar. Não, claro, ao favor, que tipo, não tem importância se os levantes se levantar. Eu vou virar para os demônios e vou falar assim, não mexe comigo, porque eu tenho um pai. E eles têm que sair correndo. É sobre isso, é sobre paternidade. Ela tinha identidade. E depois que eu descobri a minha identidade em Cristo, amados, tudo mudou. Tudo mudou, porque eu sei que quando o olheiro, ele estava ali me moldando. Eu sou o barro. Ele estava ali, pisando. Eu não sei o nome daquele negocinho, daquela máquina. Como? Roca. Aprendi. Enquanto o olheiro está ali na roca, apertando, molhando a mão e apertando. O que nós temos na mão? Dedos. E mais o quê? Unhas, pintadas ou não, mas o quê? O que nós temos na mão? Pele, tato. O que nós temos na mão? Digital. Aleluia. O olheiro, ele está ali moldando o vaso. E o inimigo, ele fala para você, você não tem nada do seu pai. Olha para ele agora e fala assim, eu tenho a digital do meu pai, porque ele me fez. Ele tenta falar para você, você não é ninguém. Eu tenho a digital do meu pai. Ele me fez. Ele me formou desde o ventre da minha mãe. Desde o ventre da minha mãe. Como você não se alegrar, porque você foi feita por um Deus que fica lá no céu cheio de glória, mas Ele olha para você e põe valor em você. Esse é o nosso Pai. E é por isso, amados, que nós não devemos guardar a nossa vulnerabilidade. E eu quero falar algo para vocês que aconteceu comigo. Eu até vim hoje com essa roupa, porque essa roupa eu tinha comprado para ir no evento, no sábado. E eu comprei, eu sou a pessoa que faz tudo em cima da hora. Então, eu aprendi com meu esposo a me anteceder, né? Fazer com antecedência. E aí, amados, eu comprei com um mês antes. Falei, não tem como, porque já me deu estimativa de chegar bem antes. Então, não tem como eu ir sem a roupa.
E aí, amados, eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de pedir emprestado. Olha como a palavra bate. Eu sou o tipo de pessoa que às vezes tá passando uma luta, mas não pede ajuda porque botou uma capa. Não, eu preciso ajudar. Eu preciso fazer pelas pessoas. Não, eu preciso buscar pelas pessoas. Porque eu cresci assim. Meus pais eram um casamento destruído. Então eu lembro que quantas vezes eu subia ao monte para pedir pelo meu pai e pela minha família. E isso, sem eu perceber, foi colocado uma roupa em mim. Você precisa ser forte. Você precisa ser você precisa ser forte. Você não pode errar. Você não pode isso. Você não pode aquilo. Você não pode mostrar para as pessoas que você está sofrendo. Você não pode mostrar para as pessoas que o seu casamento está ruim. Você não pode mostrar para as pessoas. Gente, eu vesti uma roupa que eu não estava vendo. Mas o Senhor precisou fazer isso comigo para mim poder acordar. E quando Ele falou essa palavra no meu coração, Ele já foi me tratando, desde a sexta-feira passada. E aí, eu olhava, aí eu comprei 2 roupas. Só que a roupa que eu comprei, ela não condizia com o evento. E aí eu virei e falei assim, não é possível, a roupa que eu comprei depois já chegou. E a roupa ficava parada. Amados, eu acho que essa roupa aqui, ela andou em São Paulo, do leste ao sul ao nordeste. Porque eu vou falar, ela ia para armazém do interior, ia para armazém de Pirapá não sei o quê, ia para armazém não sei o quê, ia para armazém, e tudo em São Paulo. O negócio estava aqui e não vinha para cá. Eu falei assim, Senhor, demorou 2 dias para chegar no Brasil, que veio da China. Aí eu falei assim, Senhor, não é possível. Já passa 23 dias o negócio em São Paulo ainda. Amados, eu sei que por fim eu liguei para a transportadora, nada. Por fim já estava falando assim, não, por favor, Deus, eu tô te orando, nunca te pedi assim, sabe, com tanto vigor. E aí eu fiz uma oração no meu serviço e o Senhor tinha me respondido, peça emprestado. Não, Deus. E aí eu tive que sair da casca para mostrar minha vulnerabilidade. E aí, olha como Deus é lindo. Eu fui pedir emprestado. E tudo que eu pedi emprestado, a grande maioria, saiu de uma embalagem nova. O sapato que eu usei, a minha amiga nem tinha usado. Estava na caixa para ela usar para o evento dela. Os brincos e os anéis, tudo que eu usei, estava lacrado. Eu que abri as embalagens. Mas teve mais uma coisa. A minha amiga falou assim, amiga, você com essa roupa, que eu consegui uma outra roupa, como que você vai sem bolsa? Aí, eu lembrei que uma amiga minha aqui muito fashion tem uma bolsa. E aí eu pedi para ela. Só que essa mulher sempre recebe mensagem, gente. Mas nesse dia, o Espírito Santo, eu mandei mensagem 6h10 da manhã. Aí eu vi que 8 horas, 9 horas, 10 horas, e eu sempre olhava ali as mensagens e nada de dar os 2 risquinhos. Porque o Senhor não deixou nem ter sinal. Olha só como são as coisas. Receber nem é o problema. Deus não deixou nem ter sinal. Aí eu falei, não é possível, Jesus. Aí eu mandei mensagem para outra pessoa. Fulano, a ciclana, tá tudo bem? Tá? Ih, não vai aparecer tão cedo. Senhor. E aí eu tive que pedir mais uma vez. Pedir uma já foi difícil. Imagina pedir 2. E aí, amados, minha mão começou a suar, comecei a tremer. Realmente eu passei mal. E o Senhor me falou assim, olha só como você não se deixa ser ajudada. E aí eu fui, mandei uma mensagem, escrevi 50 vezes, mas apagava. Escrevia, apagava. E aí quando eu escrevi, enviei, a pessoa logo visualizou, já respondeu, sim, empresto, vou te mandar a foto. E foi tão mais fácil.
Às vezes a gente se coloca no lugar de tipo, eu preciso fazer, e o Senhor fala assim, deixa que eu faço por você. Eu quero fazer, deixa que eu faço por você, filha e filho meu. É isso que o Senhor quer falar com você hoje. Isso é o que eu falo. Tem um pouco de orgulho, tem um pouco, de um montão de coisa misturada, um montão de sentimento ruim que eu já joguei por terra. E hoje, se eu tiver que pedir emprestado, eu empresto. Se eu tiver que emprestar, eu empresto. Eu nunca tive problema de emprestar, mas de pedir, sim. E aí, amados, eu quero agora falar que seus passos são determinados pelo Senhor. E nós vamos avançar mais um pouquinho, porque a hora não espera. E aí eu quero falar com você também sobre mais uma instrução que Eliseu deu. Pode colocar para mim lá na parte... Aqui, no 3, Jean, 4:3. Não, perdão. Segunda Reis 4:3. Então, quando eu cheguei nessa parte, eu falei assim, Deus, o que a gente pode tirar de aproveito? Eu sei que a tua palavra a gente pode aproveitar tudo. Mas aonde o Senhor quer que eu dê ênfase? E aí eu comecei a ler. Então, Eliseu disse, vá, pega emprestadas vasilhas. O quê? As vasilhas vazias. E quantas vezes chegamos na casa do Senhor cheio de achismo, cheio de prepotência, cheio de religiosidade, cheio de disse-me-disse, cheio de tantas coisas, que às vezes chegamos aqui e o anjo quer descer sobre sua cabeça algo e as nossas vasilhas estão cheias de nós mesmos. Quando Deus ele te der algo, amados, Ele vai fazer com perfeição. Aos seus olhos pode até parecer loucura, aos olhos dos seus vizinhos podem parecer loucura, mas quando Deus te der uma instrução, seja obediente. Lá em Filipenses 4, 6, 7, isso eu vou pedir para alguém ler para mim. Vai falar algo no nosso coração. Pode ler alguém para mim? Filipenses 4, 6 e 7. Aleluia. Trazendo para a minha linguagem, quer dizer assim: ei, vocês, quando subirem pela escadaria da nossa igreja e chegarem até a casa do Senhor, não fique ansioso porque tá tudo dando errado. Seja paciente. O Senhor tem escutado a sua oração. O Senhor tem escutado o seu gemido. O Senhor vai diante de ti e já resolve a sua situação. Mas você tem que botar a sua oração e a sua súplica em ação. Tem que pedir ao Senhor. Você não pode parar de pedir àquele que pode fazer tudo por você. A paz do Senhor será sobre você e Ele excede todo o nosso entendimento. Essa seria a minha versão nessa área. Porque muitas das vezes subimos ali, às vezes nem paramos de pensar lá fora do que vamos fazer daqui a pouco. E não aproveitamos nem as 2 horas que nós temos. Eu sei que às vezes chegar aqui cansado do serviço, se a gente abaixar muito a cabeça, a gente vai embora. Mas a gente não dá o nosso melhor quando estamos aqui. E o que você tem trago dentro da sua vasilha que o Senhor não mandou você fazer?
O que você tem identificado, que tem dentro de você, que o Senhor quer que você tire daí, para que Ele possa te encher? Às vezes estamos num relacionamento tão raso com o Senhor, tão raso com o nosso Pai, que queremos profundidade nas coisas que pedimos a Ele. É muito fácil você saber que você tem um Deus do impossível e pedir uma cura, mas ao deitar, você não entrega a sua noite para Ele. É tão fácil você pedir a Ele um carro novo, porque o seu está dando trec, mas você não tem coragem de chegar e entregar o seu tudo para Ele no momento que você tem. Não digo só a igreja, amados. Não é só 2 horas aqui, o nosso dia tem 24 horas. Amanhã você só vai ter a célula à noite. Mas na quinta-feira, para alguns, terá o tempo livre. Também é dia de cultuar ao Senhor. Na sexta-feira, o Ministério de Louvor estará aqui, mas alguns terão o tempo livre. Também será dia de adorar ao Senhor. O que você tem enchido a sua vasilha nos dias que você não está aqui? O que você tem colocado dentro de você que o Senhor falou assim, tira daí, porque não é a minha presença, não é a minha vontade. Às vezes estamos cheios de mazelas e egocentrismo, tanta religiosidade criada por nós mesmos e não por Deus. Tanto traumas de quando éramos criança, que a gente não consegue reconhecer, que hoje, na nossa vida adulta, nos impede de viver uma vida que Deus escolheu para que pudéssemos viver. Os nossos traumas de criança nos faz gerar repetições familiares. E muitas das vezes, você na fase adulta, você não entende a sua inconstância, porque muitas das vezes é algo lá atrás, na sua paternidade ou na sua maternidade. É algo que aconteceu lá atrás. E quando Deus ele falou isso sobre mim, sobre mostrar a minha vulnerabilidade, aquilo que estava dentro de mim, aquilo que eu sempre falei assim, e eu sempre fui a pessoa que sempre gostei de abraço, sempre gostei de carinho, de palavras de afirmação. Mas quando Deus falou assim, por você não mostrar a sua vulnerabilidade para as pessoas acreditam que você é forte. Então muitas das vezes elas vão até você para te pedir algo, como para você resolver algo, mas muitas das vezes dentro de mim eu estava falando algo para alguém, mas eu queria um abraço, eu queria estar ali recebendo talvez uma palavra, mas por eu ter me colocado naquele lugar, eu não deixava Deus cuidar de mim. Mas a partir do momento que eu tirei algo dentro de mim, que foi a minha vulnerabilidade, e aí eu falei assim, Senhor, isso aqui não me pertence mais. Eu não quero mais ser dependente de mim mesmo, eu quero ser dependente do Senhor. O Senhor providenciou tudo que era novo para me servir. E hoje eu falo com você. Observe os padrões dos seus pais. Observe o padrão que você teve na infância. Às vezes você fala assim, mas eu estou passando por isso, e sempre acontece isso, e é sempre isso, é sempre isso. Às vezes os padrões têm se repetido para que você possa tirar algo que não é do agrado do Senhor. Que você possa reverter algo que o Senhor não está. Talvez seja até a forma certa, mas a intenção está errada, o jeito está errado, a hora está errada. Talvez o lugar esteja errado. Porque o Senhor, Ele usa a nossa vida para que possamos sempre ter experimentos na presença dEle. E às vezes você fala assim, Deus, de novo isso? Pergunte para Ele ao contrário. Deus, como eu posso enxergar que isso está me afastando de você? Como eu posso deixar que isso acrescente no reino? Como eu posso deixar que isso faça alguma coisa por mim ou por você? Então você pergunte para Deus o que você tem que passar. Deus sempre vai usar a situação à sua volta. Essa situação talvez que você esteja passando hoje, talvez de humilhação, talvez de injustiça, talvez, não sei o que você tem passado, ou talvez momentos de alegria, porque eu passei momentos de alegria e muitos viram e eu pude glorificar e agradecer ao Senhor. Tudo que você passa, amados, é para ter impacto e impactar todos, para que todos vejam a glória do Senhor. A glória do Senhor. A glória do Senhor. A glória do Senhor. E eu quero ler, tenho 3 minutinhos. Eu quero ler aqui
lá em 1 Pedro, mas eu queria muito que a igreja se levantasse e lesse comigo. 1 Pedro 1, do 5 ao 7. Bem lindo. Vamos ler todos bem lindo. Deixa eu ver se está com a mesma versão. Ai, não está na mesma versão. Jean, tem como colocar vê a versão que está escrita na internet? É assim, ó. Por meio da fé, vocês têm. Vê aí pra mim. Vê se tem como projetar ali. Da NVI. É, mas não tá igual aquela dali. Isso! Muito obrigada, Jeanzito. Aleluia. Vamos lá. 1, 2, 3. Por meio da fé que vocês... O quê? Não. Eu não sei vocês, mas aqui dentro já está pulsando. Eu não vou ler isso de forma simples. Nós somos uma igreja avivada e o nosso Deus é vivo. Vamos ler de novo. Por meio que vocês têm, com o poder dele. Peraí. A salvação. Agora feche os seus olhos só um momentinho. Senhor, o meu gigante tem se levantado todos os dias. Senhor, o inimigo tem se levantado todos os dias. Até eu também tenho me levantado todos os dias com o meu querer. Mas isso, Senhor, não é nada, porque a salvação a qual o Senhor me prometeu é maior do que o seu problema. O seu choro vai durar uma noite, mas o Senhor nos promete que o amanhã será com alegria. Com alegria, amados. O inferno tem se levantado para que você fique deprimido, mas a nossa salvação é o nosso alvo. A nossa salvação é o que devemos bramar todos os dias. Assim como tem um leão ao nosso derredor, bramando para nos tragar, nós temos um Deus no céu que olha para nós e fala: eu já decretei para o meu filho a salvação, e todos aqueles que crê em Jesus, esse sim será salvo. Esse sim será salvo. E se você, amados, pode olhar para isso de uma forma comum, eu não sei vocês, mas eu não posso fazer nada. Mas eu não olho isso como algo comum. Eu tenho algo maior. Ei, falta de dinheiro? Vai passar, porque lá no céu tem ouro. Mas peça a administração para Ele. Ele te dá. Você consegue ser bom administrador aqui na terra. Mas vamos continuar rapidinho. Vamos lá. Próximo. Desculpa. Sabe essa aprovação aí? Depois dessa, haverá mais. Mas vamos continuar. Só um momentinho. Elas mostrarão, elas quem? A sua aprovação. Mostrarão que sua fé é autêntica. E o Satanás, ele treme por isso. Quando a sua fé for autêntica, pode o mundo à sua volta, 10.000 ao seu lado. Quanto mais? 10.000 ao seu lado, 11.000 à sua direita? Não. Fala de novo, pastor. 1.000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. É sobre isso que fala ali, ó. A sua fé é autêntica.
autêntica. Com o fogo prova e purifica o ouro. Assim a sua fé está sendo experimentada. Só quem tem passando por algum problema, dá glória a Deus, porque esse experimento tem te fortalecido, tem te forjado a ser um crente maduro e íntegro na presença do Senhor. E ela é muito mais preciosa do que um simples ouro. E isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que o Jesus Cristo for revelado. Haverá um dia que Ele vai olhar para você e vai falar assim: muito bem, servo bom e fiel, entrai na casa do meu Pai, porque lá há muitas moradas. Você foi um obreiro bom e aprovado. O ouro não te forjou o seu caráter, a doença não te paralisou, mas você fosse bom no pouco e sobre o muito, na casa do meu Pai eu te colocarei. Eu te colocarei. Eu te colocarei. Jesus falará isso chamando o seu nome. Pode ficar melhor, porque essas palmas são para mim, mas para aquele que recebe toda a honra, toda a glória, todo louvor, todo domínio, merece muito mais. Aleluia. Amados, eu e você vamos confundir o inferno. Toda vez que passarmos por um problema, que ele vai falar assim, vai murmurar, vai criticar, vai parar, nós vamos começar a olhar pela horizontal para confundir a vertical. Vocês entenderam isso? Vamos olhar para a vertical para confundir a horizontal. O inimigo vai falar: não é possível, ele está se levantando de novo, ela está se levantando de novo. Isso é o povo de Deus. E agora, para finalizar, eu passei 4 minutos. Faça assim, ó. Aqueles que têm queixo, aqueles que não têm, tente. Assim, ó. Põe a mão no seu queixo. Isso. Olhe para frente. Levante um pouquinho. Mais um pouquinho. Vocês estão tão acostumados a olhar para frente que, se fosse eu, quando falasse assim, levante só mais um pouquinho, eu já ia fazer assim, ó. Faça de novo, porque agora vocês pegaram. Levante seu queixo. É na horizontal que vem a sua resposta. É na horizontal que vem a sua solução. É na horizontal que vem a resposta para essa nação. É pela horizontal, amados. Quando você olhar para cima, por mais que vier tempos difíceis, igual eu passei, bolou na garganta, vontade de parar, vontade de desistir. Mas eu comecei a falar assim, olhando para a horizontal, e as lágrimas escorrendo. Eu confio em Ti, Deus. Eu confio que o Senhor pode fazer infinitamente mais. Eu confio em Ti, Senhor, porque eu sei que somente o Senhor tem a salvação. Eu confio em Ti, Senhor, porque por mais que todos dizem não, quando o Senhor dizem sim, todos têm que obedecer. Esse é o nosso Deus, amados. Que essa palavra possa invadir o teu coração, te sacudir do teu comodismo espiritual, assim como me sacudiu. Vinha na casa do Senhor todos os dias, não faltava culto, orava, fazia a minha adoração em casa. Mas mesmo assim Ele me pegou no meu lado e falou: você tem se suportado de maneira que eu não quero. Sai desse comodismo, mostra a sua vulnerabilidade, porque eu vou fazer por você. E assim Ele fala com você nessa noite. O que você tem que apresentar diante do Senhor, o que você tem que tirar dentro de você, que tem te impedido de receber mais dEle.